Ele tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Era dono de um império e acreditava que nada poderia derrubá-lo. Mas, em questão de dias, tudo desapareceu. Seu nome virou manchete de falência, seus amigos sumiram e o luxo deu lugar ao desespero. Sem dinheiro, sem casa, sem ninguém para ajudá-lo, ele caiu no esquecimento. Agora, perdido e humilhado, ele encontra refúgio no lugar mais improvável, ao lado de uma mulher simples, que nada tem além da própria força de vontade. Ele vai precisar aprender a viver sem riqueza, sem privilégios, sem a ilusão do controle. Mas será que um homem que perdeu tudo pode encontrar algo ainda mais valioso? Ou estará condenado a repetir os mesmos erros que o levaram à ruína? Esta é a história de um recomeço, onde o verdadeiro desafio não é recuperar o que se perdeu, mas descobrir o que realmente importa. A taça de champanhe tilintou contra o vidro da sacada enquanto Mark contemplava a vista iluminada da cidade abaixo. O vento noturno acariciava seu rosto e um sorriso satisfeito surgiu ao ver seu reflexo no vidro. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Um brinde ao império que construí. Ele ergueu a taça rodeado de empresários e socialites. Os convidados aplaudiram. No meio do salão luxuoso, sua namorada, uma modelo deslumbrante, sorriu para ele. A música tocava alto, as risadas ecoavam e o mundo parecia girar ao seu favor. Até que seu celular vibrou na mesa. Ele franziu a testa ao ver o nome do advogado. Atendeu. Mark, precisamos conversar. Agora. Agora? Eu estou no meio de uma comemoração? Esqueça a comemoração. Perdemos tudo. A empresa quebrou. O som ao seu redor pareceu sumir. Ele riu descrente. Isso só pode ser uma piada. Não é. O seu sócio desviou milhões. Investidores estão retirando o capital. Os bancos congelaram nossas contas. A taça escorregou de sua mão e espatifou-se no chão. Isso não pode estar acontecendo. O rosto de sua namorada se contraiu em preocupação. O que houve? Mark não respondeu. Marchou até o escritório e digitou a senha para acessar as finanças da empresa. Os números que apareceram na tela fizeram seu estômago afundar. Ele piscou algumas vezes, tentando encontrar um erro, mas não havia erro. Tudo estava vermelho. Dívidas, contas bloqueadas, falência. Ele agarrou o telefone. Meu dinheiro pessoal. Mark, sua conta foi usada como garantia. O banco congelou tudo. Você tem nada. O sangue sumiu de seu rosto. Isso é um pesadelo. Saiu do escritório em passos pesados. Quando olhou ao redor, percebeu que os olhares ao seu redor haviam mudado. O brilho da bajulação sumira, substituído por uma distância sutil. Sua namorada segurou seu braço. Mark, o que está acontecendo? Ele a encarou, mas sua mente girava em desespero. Então, seu celular tocou novamente. Preciso atender. Ela o soltou. Era um de seus amigos de negócios. Ouvi dizer que você teve um problema. É temporário? Mark apertou os punhos. Certo, boa sorte com isso. A linha caiu. Voltou ao salão. O ambiente parecia outro. Conversas sussurradas, olhares evitados. Sua namorada pegou a bolsa. Preciso ir. Me liga quando resolver tudo. Espera. O quê? Mark, você sabe como é. Eu preciso de estabilidade. Ela saiu. E naquele instante ele percebeu. Estava completamente sozinho. O eco dos passos de Mark ressoava pelo enorme salão agora vazio. A festa tinha acabado e junto com ela sua vida como ele conhecia. As luzes da mansão ainda brilhavam, mas pareciam frias, distantes. Pegou o celular e discou para seu advogado. Diga-me que tem um plano. A voz do outro lado veio sombria. Mark, não há nada a ser feito. Seus bens serão congelados, suas propriedades leiloadas. Os credores já estão atrás de você. Ele sentiu um gosto amargo na boca. Eu posso me recuperar. Posso conseguir investidores, renegociar. Ninguém quer investir em um homem falido.
Aquelas palavras atravessaram Mark como uma lâmina. Isso é temporário. Eu construí esse império, eu posso reconstruí-lo. Mark, seu império nunca foi realmente seu. Ele pertencia aos bancos, aos acionistas. Agora pertence aos credores. Mark desligou o telefone sem ouvir o resto. Caminhou até o bar, pegou uma garrafa de uísque e serviu um copo, mas suas mãos tremiam tanto que o líquido transbordou. No dia seguinte, a realidade bateu à porta, literalmente. Oficiais de justiça chegaram com papéis e ordens para o confisco da mansão. Vocês não podem fazer isso. Um dos homens apenas levantou os ombros. Podemos e faremos. O senhor tem até o fim do dia para sair. Mark queria gritar, lutar, mas sabia que nada adiantaria. Em poucas horas, tudo que possuía foi embalado e levado. Ele permaneceu no meio da sala vazia, sentindo o peso esmagador do fracasso. Pegou o celular e tentou ligar para alguns amigos. Número indisponível, próxima tentativa. Desculpe, Mark, mas não posso me envolver nisso. Ligou para mais 5 números, todos sem sucesso. Ele estava realmente sozinho. A noite caiu e Mark dirigiu sem destino pela cidade. O carro era uma das poucas coisas que ainda restavam. Sem dinheiro, sem lugar para ficar, acabou dormindo no banco de trás, estacionado em uma rua qualquer. Acordou com batidas no vidro. Ei, amigo, aqui não é hotel. Era um segurança. Mark piscou confuso, sentindo a rigidez no corpo. Vou sair. Ligou o carro e dirigiu novamente, mas agora sua mente estava em um turbilhão. Sua barriga roncava, mas ele percebeu que não tinha um único centavo. A última gota d'água veio ao meio-dia, quando um guincho parou ao lado de seu carro. O veículo está no nome da empresa. Foi confiscado. Mark viu seu último bem ser levado. Ficou parado na calçada, sem saber para onde ir. E então, começou a andar. Andou até seus pés doerem, até perceber que tinha chegado a um bairro que nunca antes notara. A fome apertava, e ele percebeu que não tinha nem mesmo uma moeda no bolso. Seu império não existia mais. Ele não existia mais. E foi então que ele encontrou Ana. O cheiro de pão recém-assado pairava no ar quando Mark parou em frente a uma pequena padaria de esquina. A vitrine exibia pães dourados, bolos caseiros e pequenos doces que fizeram seu estômago roncar em protesto. Ele não comia há quase um dia inteiro. Entrou hesitante, sentindo-se deslocado. Aproximou-se do balcão e apontou para um pão. Quanto custa? A atendente, uma senhora idosa de avental azul, olhou para ele com desconfiança. 2. Mark enfiou a mão no bolso, mas só encontrou fiapos de tecido. Um silêncio desconfortável se instalou. É só um pão, tentou argumentar, mas a mulher cruzou os braços. Se não pode pagar, há quem possa. Atrás dele, a fila começava a crescer. Murmúrios surgiram. Mark sentiu o rosto queimar. O homem que costumava gastar milhares em jantares caros agora implorava por um pão. Então, uma voz soou ao lado dele. Coloque na minha conta. Ele virou-se e viu uma mulher segurando uma sacola de compras. Seu rosto era simples, sem maquiagem, os cabelos presos de forma despretensiosa. Não preciso de caridade. Ela arqueou uma sobrancelha. Prefere passar fome por orgulho? Mark ficou calado. A mulher pagou e entregou o pão a ele. Se precisar de mais, tem uma feira ali na frente. Ela se virou para ir embora, mas algo dentro dele o fez chamá-la. Por quê? Ela parou e deu de ombros. Porque eu já precisei um dia. Mark hesitou, depois a seguiu. Caminharam juntos em silêncio até uma praça movimentada. Ana, era esse o nome dela, carregava uma sacola de compras e se movia com naturalidade entre os vendedores. Você não parece do tipo que costuma andar por aqui, disse ela sem olhar para ele. E você não parece do tipo que ajuda estranhos. Ela riu. Se acha que estou esperando algo em troca, não estou. Mas posso te fazer uma pergunta? O quê? O que aconteceu com você? Mark sentiu um nó na garganta. Ele poderia contar a verdade.
Poderia dizer que tinha sido um magnata, que perdera tudo, que não era um qualquer. Mas isso faria alguma diferença? Então apenas respondeu. A vida aconteceu. Ana não insistiu. Se precisar de um lugar para dormir, eu tenho um sofá. Ele franziu a testa. Você nem me conhece? Não conheço, mas conheço esse olhar, já vi antes. Mark hesitou. Aceitar significava admitir que realmente não tinha mais nada, mas ele já não tinha. Está bem. Ótimo. Mas aviso logo. Na minha casa, você terá que ajudar. Ela começou a andar e ele a seguiu, sem saber que aquela decisão mudaria tudo. A casa de Ana era pequena, com paredes simples e móveis desgastados pelo tempo. Um sofá velho, uma estante com poucos livros, uma cozinha apertada. Mark entrou hesitante, sentindo-se deslocado. Não é um palácio, mas pelo menos tem um teto, disse Ana, fechando a porta atrás dele. Mark olhou ao redor, desconfortável. Você mora aqui sozinha? Sim, ele franziu a testa. E não tem medo de trazer um estranho para casa? Ana soltou uma risada curta. Se você fizer alguma besteira, eu mesma te coloco para fora. Mark percebeu que ela falava sério. Ela foi até a cozinha e colocou um prato na mesa. Arroz, feijão e um pedaço de frango. Mark encarou a comida. Isso é tudo? Ana ergueu as sobrancelhas. Se não quiser, tem gente que aceitaria de bom grado. Ele abaixou a cabeça e pegou o garfo. O gosto era simples, mas a fome era maior do que o orgulho. Comeu em silêncio enquanto Ana lavava alguns pratos. Você sempre ajuda desconhecidos assim? Ela deu de ombros. Não, mas você me parece alguém que precisa de um recomeço. Mark soltou uma risada amarga. Um recomeço? Eu perdi tudo. Meu dinheiro, minha casa, minha vida. Talvez seja a oportunidade que precisava. Ele parou de mastigar. Oportunidade? Eu fui do topo ao fundo do poço. Ana secou as mãos no pano de prato e cruzou os braços. Talvez seu topo fosse uma ilusão. Mark ficou em silêncio. Depois de comer, Ana pegou uma manta e jogou no sofá. Pode dormir aqui, mas amanhã, se quiser continuar, terá que ajudar. Mark olhou para ela. Ajudar com o quê? Trabalho. Você sabe o que é isso, certo? Ele franziu a testa, ofendido. Claro que sei. Eu gerenciava centenas de funcionários. Mas alguma vez você já pegou no pesado? Mark não respondeu. Ana sorriu. Então amanhã você aprende. Boa noite. Ela apagou a luz e foi para o quarto. Mark ficou ali, no escuro, olhando para o teto. Tudo que ele tinha agora era um sofá duro, uma manta fina e uma mulher que ele mal conhecia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não estava completamente sozinho. O cheiro de café preencheu o pequeno espaço quando Mark abriu os olhos. O sofá duro tinha deixado seu corpo dolorido e por um momento ele esqueceu onde estava. Mas então viu o teto descascado, ouviu o barulho de pratos e lembrou. Não estava mais na sua mansão. Ana apareceu na porta da cozinha segurando uma xícara. Bom dia. Hora de levantar. Mark esfregou o rosto. Dormir nesse sofá é pior do que passar a noite no chão. Então trabalhe duro e talvez um dia consiga uma cama. Ele bufou, mas se levantou. Na mesa havia café preto e pão com manteiga. Nada de croissants importados ou omeletes sofisticadas. Sentou-se e pegou um pedaço do pão. O que eu tenho que fazer? Ana terminou de lavar a louça e pegou uma sacola de lona. Preciso de ajuda no mercado. Carregar sacolas, organizar as frutas na barraca. Trabalho básico. Mark revirou os olhos. Você quer que eu vire feirante? Ana se apoiou na pia e cruzou os braços. Se preferir voltar para a rua, a porta está aberta. Mark respirou fundo. Não tinha escolha. O mercado era um lugar movimentado, cheio de vozes e cheiros. Ana andava com facilidade entre as bancas, cumprimentando pessoas pelo nome. Mark a seguiu, desconfortável com a proximidade das pessoas. Ela parou em uma barraca e entregou dinheiro a um senhor de avental sujo. Hoje está mais caro, Ana, disse o vendedor. Tudo bem, é assim que funciona.
Mark franziu a testa. Você aceita pagar mais caro sem discutir? Ana o olhou de lado. Os preços sobem, os custos também. Ele não tem culpa. Mark cruzou os braços. No meu mundo você sempre negocia para conseguir vantagem. E talvez por isso você tenha perdido tudo. A frase o atingiu como um soco. Carregando as sacolas pesadas de volta para a casa, Mark percebeu o peso real do trabalho. Sentiu o suor escorrer pelas costas. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava sujo de verdade. Ao chegarem, Ana apontou para a mesa. Agora separe as frutas boas das ruins. Mark bufou, mas obedeceu. Cortou algumas laranjas, retirou as partes ruins das bananas. Quando terminou, seus dedos estavam pegajosos. Terminei. Ana olhou o trabalho dele e fez uma careta. Péssimo. Você cortou partes boas e deixou partes ruins. Tem que prestar atenção. Mark jogou as mãos para o alto. Eu dirigia uma empresa milionária. Não sei lidar com frutas. Ana deu um passo à frente e encarou-o nos olhos. E aonde sua empresa milionária te levou? Silêncio. Comece de novo. Mark fechou os punhos, engoliu o orgulho e recomeçou. Naquela noite, caiu no sofá exausto. Seu corpo doía. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que fez algo real. O despertador tocou às 5 da manhã. Mark abriu os olhos com dificuldade. Seu corpo ainda doía do dia anterior. Virou-se no sofá e puxou a manta, tentando ignorar o som irritante. Então, sentiu algo atingir seu peito. Um pano de prato. Levanta! Trabalho não espera. A voz de Ana era firme. Mark resmungou, mas se sentou. Precisa mesmo acordar tão cedo? Ana pegou as sacolas vazias. Se quer comida na mesa, sim. Agora anda. Ele bufou, mas levantou. Pouco depois, já estavam na feira, onde Ana vendia frutas e legumes em uma pequena barraca. O fluxo de clientes começava devagar, mas conforme o sol subia, as pessoas se acumulavam. Seu troco. Obrigada. Volte sempre. Ana sorriu para uma senhora que comprou algumas laranjas. Mark observava de braços cruzados. Você realmente gosta disso? Gosto do que faço. Gosto de saber que meu trabalho alimenta pessoas. Você gostava do que fazia? Ele abriu a boca para responder, mas fechou logo em seguida. Gostava? O dinheiro sempre foi sua motivação, mas o trabalho em si? Antes que pudesse refletir mais, uma voz familiar o chamou. Mark! Ele virou-se e viu um homem de terno, um antigo amigo dos tempos de luxo. Então é verdade. Você realmente quebrou. Mark engoliu em seco. O que está fazendo aqui? Negócios. Meu novo escritório fica por perto. E você? Está vendendo frutas? A humilhação queimou dentro dele. Não é o que parece. O homem sorriu. Claro, mas tenho uma proposta para você. Podemos conversar? Ana o observava em silêncio. Mark hesitou. Aceitou. Se afastaram da barraca e sentaram-se em um café. Você sabe que tem talento, Mark. Eu posso te ajudar a voltar ao topo. E por que você faria isso? O homem sorriu. Porque posso lucrar com isso. Como sempre fizemos. O dinheiro está na jogada, Mark. É só aceitar. Mark olhou para a xícara de café à sua frente. Era isso o que queria? Ele olhou para fora e viu Ana atendendo clientes, sorrindo como se seu trabalho realmente importasse. Eu preciso pensar. O homem riu. Pensar. Você não é um cara que pensa, Mark. Você age. Mas tudo bem. Te dou um dia. Mark voltou para a barraca com a mente turbulenta. Ana o encarou. O que ele queria? Mark suspirou. Uma proposta. Para voltar ao meu antigo mundo. Ana limpou as mãos no avental. E o que você quer? Ele não soube responder. Naquela noite, deitado no sofá, encarou o teto. Era sua chance de recuperar o que perdeu. Mas será que queria mesmo aquela vida de volta? O sol mal havia nascido quando Mark abriu os olhos. Ele não pregou o olho a noite inteira. A proposta de seu antigo amigo ecoava em sua mente. Voltar ao topo. Recuperar sua fortuna. Tudo parecia tentador.
Levantou-se, passou as mãos pelo rosto e foi até a cozinha, onde encontrou Ana cortando pedaços de mamão. Você não dormiu, ela constatou, sem nem precisar olhar para ele. Mark suspirou e se sentou. Preciso tomar uma decisão. Ana colocou uma xícara de café diante dele e cruzou os braços. Você já tomou. Só não percebeu ainda. Ele franziu a testa. Do que está falando? Se realmente quisesse sua antiga vida de volta, já teria aceitado. Mas está aqui. Ele pegou a xícara, girando-a nas mãos. E se eu estiver cometendo um erro, eu poderia recuperar tudo. Ana se sentou à sua frente. Tudo o quê? Aquelas pessoas que te abandonaram? O dinheiro que te fez se sentir poderoso, mas nunca satisfeito? O luxo que desapareceu no primeiro sinal de crise? Mark ficou em silêncio. Ela continuou. Você passou semanas aqui. Trabalhou, sujou as mãos, comeu comida simples. E pela primeira vez, você viu as pessoas ao seu redor como algo além de números. Isso vale menos do que aquela vida vazia? O peito de Mark apertou. A resposta era clara, mas ele tinha medo de dizê-la em voz alta. Então, o celular tocou. Ele atendeu. E então, pensou. Mark respirou fundo. Pensei. Ótimo. Então estamos fechados? Ele olhou para Ana. Ela não dizia nada, apenas observava. Mark fechou os olhos por um instante. E quando os abriu, sua decisão estava tomada. Não. O silêncio do outro lado foi cortante. O quê? Eu disse não. Não quero mais essa vida. Uma risada irônica surgiu na linha. Mark, seja racional. Você nasceu para isso. Não existe nada além do dinheiro. Mark sorriu de leve. É aí que você se engana. Ele desligou. Ana não sorriu, mas havia orgulho em seus olhos. Agora sim, você tomou uma decisão. Mark soltou o ar que nem percebia que prendia. O que eu faço agora? Ana levantou-se e jogou um pano para ele. Agora, trabalhamos. E pela primeira vez em muito tempo, Mark sentiu que estava no caminho certo. O cheiro de pão recém-saído do forno se espalhava pelo pequeno espaço. Mark pegou a bandeja quente com cuidado e colocou os pães sobre o balcão. O movimento na barraca estava intenso naquela manhã, e ele já não se incomodava com o burburinho da feira. Bom dia, Dona Marta. As bananas estão fresquinhas hoje. Ele sorriu ao entregar um cacho à senhora idosa que sempre passava ali. Obrigada, querido. Você leva jeito para isso. Mark riu. Há algumas semanas, essa ideia teria sido absurda. Mas agora vender frutas e pães era mais do que um trabalho. Era algo real. Ana surgiu ao lado dele, limpando as mãos no avental. Nada mal para um ex-magnata. Ele se encostou no balcão e a olhou com um meio sorriso. Acho que estou pegando o jeito. Ela ergueu uma sobrancelha. Pegando o jeito, ontem você quase derrubou um saco de farinha inteiro no chão. Ele riu, sentindo-se leve. Ana apontou para o dinheiro no caixa. Sabe o que tem de diferente entre o que ganhamos aqui e o que você ganhava antes? Mark olhou para as notas dobradas e deu de ombros. Cada centavo veio de trabalho real. Ela assentiu. E nunca será tirado de nós do jeito que seu antigo dinheiro foi. Mark refletiu sobre isso. Seu império tinha desmoronado porque ele nunca construiu algo sólido, algo verdadeiro. Ele apenas surfava na onda do dinheiro, cercado por pessoas que só estavam ao seu lado enquanto lucravam com ele. Agora ele sentia a diferença. Naquela noite, após fecharem a barraca, caminharam juntos pelas ruas iluminadas apenas pelos postes antigos. Mark olhou para as mãos sujas de farinha e frutas, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. E agora? Ele perguntou. Ana enfiou as mãos nos bolsos e sorriu. Agora, continuamos. O futuro não precisa ser grandioso, Mark. Ele só precisa ser verdadeiro. Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu alguém que nunca quis nada dele além de sua presença. Algo quente e sincero cresceu dentro dele. Ele pegou a mão de Ana sem pensar. Ela não puxou. Mark sorriu. Dessa vez estou pronto. E pela primeira vez,
Ele sabia que não era uma promessa vazia.